Shalom, meus irmãos. Tudo bem? Muito bom dia a todos. Estou aqui nas minhas manhãs de estudo das Escrituras e eu senti de trazer uma palavra aos irmãos. Eu quero aproveitar e tentar ser breve e passar para os irmãos uma mensagem muito bacana. Eu quero falar a respeito da Shalom, da paz do Eterno, porque eu tenho percebido que entendi pelas Escrituras que esse tipo de paz, a paz que as Escrituras nos mostram, não é como o mundo nos ensina, né? Então eu gostaria, antes de mais nada, começar dizendo que se eu ou você procuramos a congregação, a igreja, procuramos ao Eterno, pensando e achando que nós teremos uma vida como um mar de rosa e não teremos mais problema, isso é uma tremenda mentira, tá, irmãos? Então, eu vou explorar um pouco a respeito disso. Eu gostaria de começar pelo texto de Números, capítulo 6, versículo 22. É um texto bastante conhecido de todos nós, que normalmente é dito nos finais dos nossos cultos. É a bênção arônica, né? Então vamos lá, irmãos. Diz o seguinte: Adonai disse a Moshe: Fale a Arão e a seus filhos, e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes: Que Adonai o abençoe e guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a tua face na sua direção e dê a paz a você. Para mim, pelo menos, irmãos, o que sempre ficou muito marcante nessa bênção é essa parte final que fala: e dê a paz a você. E é engraçado porque a paz do Eterno a gente imagina que seja algo muito poderoso, que realmente vai trazer para a gente uma tranquilidade total, né? Mas a mesma escritura na qual nós confiamos, as palavras do Mashiach, as palavras de Yeshua, diz que o mundo ele jaz no maligno. Então, como que funciona essa paz do Eterno, essa paz do nosso Deus, em um mundo que jaz no maligno, no qual nós estamos vivendo? Antes de chegar ao ponto final, eu quero passar por alguns outros textos para a gente poder confrontar algumas coisas e sustentar melhor o argumento que eu vou trazer para os irmãos lá no final, tá? Então, eu quero ir lá agora em Provérbios. Se você estiver me assistindo, estiver com a Bíblia aí, quiser acompanhar, irmão. Provérbios, capítulo 30, no versículo 5. Somente este versículo. Diz o seguinte, irmão: Cada palavra de Deus é pura. Ela protege aqueles que nele se refugiam. Então, esse é um provérbio interessante que confronta esse texto que nós acabamos de ler a respeito dessa bênção que nos deixa a paz de Elohim. Por quê? Porque ela fala que a palavra de Deus ela é pura e ela protege. Se a palavra de Deus protege, significa que existe uma luta, significa que existe um adversário. E ela é pura por quê? Porque ela pode ser provada, ela pode ser colocada à prova. Tanto que ela serve como um refúgio para aqueles que nele se refugiam. Então isso quer dizer, irmãos, que as Escrituras, ela funciona como sendo um melhor escudo para nós, uma melhor estratégia para nós em meio às adversidades. Isso nos faz levar à conclusão de que devemos sim agir diante das adversidades conforme a recomendação que nós temos nas Escrituras, conforme a recomendação que o Eterno nos deixou. A palavra de Deus ela pode e deve ser provada, e o Eterno quer que nós façamos isso. Então, muitas vezes, apenas dizer a verdade
vai ser algo complicado, mas é nesse momento que a palavra de Deus ela será aprovada. Porque vai ter momentos que nós teremos que dizer a verdade. E a verdade muitas vezes não vai agradar as pessoas. A verdade muitas vezes vai fazer, em princípio, com que nós sejamos prejudicados em algumas situações, mas vai ter momentos na nossa vida que precisaremos dizer a verdade. Então é neste momento que agir conforme a Escritura, nós podemos provar que a palavra de Deus ela é pura, né, irmãos? Então, nós vemos já por esse provérbio, comparando com o outro texto que nós lemos, que diz sobre a bênção arônica, que vem acompanhada da paz do Eterno, que neste mundo nós precisamos entender melhor o conceito de paz. Porque o mundo ele nos ensina o seguinte: a paz é a ausência de problemas, é a ausência de adversidade. Isso para o mundo é ter paz. Mas pela palavra, eu vejo que a paz ela não é exatamente isso. A paz de Deus é fazer com que nós estejamos tranquilos. Tranquilos entre aspas, né, irmão? Mas nós não sejamos abalados quando passarmos por tribulações. Que a gente não se distancie do eterno quando a gente passar por tribulações. Nós sejamos capazes e capacitados para colocar em prática a recomendação do Eterno diante das atribulações. E isso acaba sendo, no final das contas, uma forma de nos aprimorar, de fazer com que a gente cresça e também fazer com que a gente leve o nosso testemunho e o conhecimento do Deus a qual nós servimos para as pessoas e para o mundo. E isso confronta o mundo e confronta os princípios do mundo. Que a paz daqueles que servem ao Mashiach e ao seu pai Elohim, ela é diferente. Ela não está dizendo para você que você não vai ter momentos difíceis, que você não vai ter problemas, mas que você vai saber ou passar pelos problemas de uma forma, de um ponto de vista, de um entusiasmo diferente, ou se você tiver que viver com um problema, você vai aprender a viver com aquele problema. Você vai aprender a ser feliz com o que você tem. Você não vai viver à mercê de querer sempre mais dinheiro, querer ser sempre mais rico, de querer ter sempre o carro do ano. Você não vai querer viver dependendo de regalias, de luxo dentro da sua casa. Não que essas coisas não sejam boas, irmão, se você ter condição de conquistar isso. Mas isso não é o que te faz feliz. Isso não é o que te traz a paz. A paz está contida nas promessas que o Eterno nos deixou, né? Então a gente precisa entender melhor o conceito de paz. Diante disso, irmãos, eu quero enfatizar mais um texto, que é o texto de João 5, no versículo 39 e no 40. Tem uma outra Bíblia que eu deixei aqui, que são muitos versículos. Então, às vezes, ficar abrindo uma mesma Bíblia, marcar todas as páginas é meio complicado, tá, irmão? Vamos lá. Yeshua disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então é bacana, irmãos, ver essas palavras de Yeshua, porque ele mesmo fala aqui claramente que não é para deixar de ter acesso às Escrituras, de estudar. Isso me motiva bastante, irmãos, porque eu gosto de ter acesso às Escrituras, eu gosto de estudar as Escrituras, e principalmente quando eu encontro os princípios e dos ensinos de Yeshua contidos no Tanakh, que é a Torá, os profetas, os escritos, né? Que nós temos como conhecido como o Antigo Testamento. Isso é maravilhoso, irmãos, e o próprio Yeshua testifica que as Escrituras falam acerca dele. Você vê quando Yeshua estava dizendo isso aqui, o Novo Testamento não existia.
Então, quais são as escrituras que falam dele? É o Antigo Testamento, é a Torá. Ali vai falar sobre ele, vai falar sobre a vida, porque ele mesmo diz: eu sou a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é maravilhoso, irmãos, a gente poder encontrar nas palavras de Yeshua uma recomendação dessa, né? Mas tem que ir a ele, né? Ele diz aqui, ó: contudo, vocês não querem vir a mim, porque existia lá um problema com os religiosos da época, né? Então a gente precisa saber conciliar as escrituras juntamente com a vida nova, com o nosso Mashiach, com o nosso Messias, né? Diante disso, irmãos, agora nós vamos ler o texto nas palavras de Yeshua novamente, que confirmam esse princípio de paz, esse conceito de paz, segundo as escrituras que eu acabei de dizer para os irmãos. O texto está também em João, no capítulo 14, no versículo 27. Aqui diz o seguinte, irmãos: o que deixo a vocês é a Shalom. Dou-lhes a minha Shalom. Porém, irmãos, aqui vem a concretização. Não a dou como o mundo a dá. Então, Yeshua deixou a paz. Ele deixou o Shalom, mas ele não deixou como o mundo deixa. É exatamente o princípio que eu acabei de expor para os irmãos. A paz de Elohim, a paz que Yeshua nos deixou, não é como o mundo vê o conceito de paz. O conceito de paz bíblico, ele então, portanto, é diferente. E aqui está a confirmação de Yeshua. A paz que ele deixou não é como o mundo deixa, não é como o mundo tem. Ele é diferente, porque ela nos ensina a viver com as adversidades. Porque é necessário viver com as adversidades para que nós sejamos aprimorados. Esse assunto dá muito o que falar ainda, porque existe uma parte nas escrituras, no livro de Isaías, onde diz que o próprio Elohim cria o mal. Isso assusta em primeiro momento, e eu já vi teólogos dizerem: não é bem assim, não é bem o mal. Mas o conceito que eu tenho aprendido junto aos estudos que eu tenho feito com nossos irmãos judeus, com os rabinos, é de que Elohim, o nosso Deus, ele é o Criador, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Então existem algumas explicações, umas vertentes muito convincentes de o porquê da existência do mal. Irmãos, é muito fascinante tudo isso, né? Mas não é esse o foco, então, aqui do que eu quero trazer para os irmãos. Eu quero trazer aqui uma mensagem que traga aos irmãos o entusiasmo para poder passar pelos problemas, enfrentar os problemas. Eu não sei o que os irmãos estão passando, eu tenho meus problemas, já tive alguns problemas, e a vida é cheia desses altos e baixos. Uma hora a gente está com muitos problemas graves, outra hora nem tanto, mas a vida toda ela é como se fosse, eu estava comentando com o pastor Joel, na verdade a vida toda era como se fosse um deserto, né? Nós precisamos realmente passar por esse deserto, por essas adversidades, para que a gente consiga chegar à terra prometida. Então, irmãos, não tem como a gente querer viver ou desistir porque estamos passando por problemas, né? Mas nós temos que permitir que essas adversidades que chegam a nós, isso nos fortaleça, nos aprimore, nos deixe mais forte diante do Eterno, e que isso seja como testemunho para as pessoas que estão próximas de nós. Tanto que, irmãos, para também reforçar o que eu estou dizendo aos irmãos, eu tenho outro texto aqui para a gente encerrar já, tá? Do Rabino Shaul, o apóstolo Paulo. Ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Os irmãos vão compreender isso que eu estou dizendo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no mundo, em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual vós resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia do Machia, no dia do Messias, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, convenhamos, é fantástica. A palavra de Deus é fantástica. E o Rabino Shaul certamente estava dizendo essas palavras, escrevendo isso aqui aos Filipenses, inspirado pelo Espírito de Elohim. Tudo se fechou, não foi, irmãos? Para mim, pelo menos, fazendo esse estudo, tudo se encaixou perfeitamente. Quer dizer, desenvolver a vossa salvação significa que a sua salvação não é muitas vezes da forma com que nós aprendemos durante toda essa tradição que nós herdamos, né? Segundo a religiosidade que nos foi imposta. De que a nossa salvação, a gente conquista ela de forma estática e não se perde mais. O apóstolo Paulo deixa claro, desenvolver a vossa salvação, isso significa que é um processo que nós precisamos passar. E esse desenvolvimento, ele ocorre estando no mundo que jaz no maligno, irmãos. Por que você não vai para o céu quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Porque você precisa desenvolver a sua salvação, e para desenvolver você precisa ter algo que te confronte. Por isso que você fica aqui, por isso que o Eterno permite que você continue aqui. E Ele quer sim enxergar em você um esforço, essa teoria de que não adianta você fazer nada, de que nada que você faz também serve para alguma coisa, para Deus, é mentira, irmãos. O nosso Deus, nosso Elohim, Ele quer ver exatamente isso, que nós nos esforcemos para ser obedientes em tudo que a palavra dele nos orienta. Ele quer ver o nosso esforço, ou de que forma nós seremos recompensados. Não é por esse esforço que você vai ter a salvação é dom gratuito de Deus, isso está bem claro na palavra, mas ela precisa ser acompanhada, irmão, de boas obras. Você precisa andar por boas obras que foram preparadas de antemão. A Torá foi preparada de antemão para que você pudesse andar em conformidade a ela. E aqui nesse texto do apóstolo Paulo, ele fala, irmãos, uma coisa que é muito pertinente, muito atual. Você vai ter que, aqui, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros ao mundo. Olha para esse mundo, olha para a nossa sociedade, olha para o caos que está a nossa sociedade, que esse governo impôs a nós. E a nossa nação, irmãos, ainda não é a pior de todas as nações do mundo. Olha para a Venezuela, olha para a Síria, ninguém mais falou, mas está tendo guerra lá ainda. Eu recebo notícias de Israel, está todo o tempo o Hamas querendo atacar Israel, jogando bomba em Israel, pipa pegando fogo. Vamos olhar, vamos abrir os olhos para o mundo, vamos ver, irmãos. O mundo, essa geração, é uma geração corrupta, perversa, irmãos. Pessoas que ainda não entenderam, não aceitaram que Deus está no controle de todas as coisas e que devemos sim andar em obediência a Ele e que Ele quer sim salvar a todos nós, que todo mundo precisa se arrepender das suas obras ruins, que todo mundo depende dele para ser boas pessoas. Você não pode ser uma boa pessoa pela sua própria convicção, pelo seu próprio conceito. É a palavra de Deus que vai te moldar, é ela que vai te dizer para você o que é certo e o que é errado. Então você vai servir como luzeiro, você vai brilhar, não dá para você se esconder, irmãos, nesse mundo, no meio dessa geração perversa, maligna. E isso vai trazer problemas para você.
E aí é onde entra a paz do Eterno. Você vai ter coragem, você vai ser animado para enfrentar os problemas da vida. Para em amor você admoestar, para em amor você servir ao Eterno, é isso que Ele quer. Não quer que você sirva a Ele com medo dessas coisas. Ele não quer que você sirva com medo de ter tribulação. Você vai ter tribulação, irmãos. Então, como, irmãos, ser motivado a passar por tudo isso, se não por amor? Não é à toa que, seguindo e atrelado ao primeiro e grande mandamento, Yeshua disse, né, logo após de dizer o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, e amarás o Senhor o teu Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus. Se você ama a Deus, você ama o teu próximo. Inclusive, a evidência maior de que você ama verdadeiramente a Deus é como você trata o seu próximo. Então você vai aprender a lidar com essas coisas. Porque você tem a paz de Elohim sobre você, você está sendo abençoado toda vez que você vai ao culto. No final do culto, o Eterno está te dando a paz. Toda vez que o pastor ele proclama a bênção arônica, o Eterno te deixa a sua paz, ele te fortalece, ele te anima. As Escrituras, meu, tenham acesso a elas, estudem as Escrituras. Se preocupem mais em saber o que Deus, que o Eterno quer para a sua vida. Encontrem Yeshua nas Escrituras. Ele está lá, eu garanto para vocês, porque ele mesmo disse isso. E se você não achar, ache nas próprias palavras dele, que também estão aqui nas Escrituras. Tá bom, irmãos? Tenham um ótimo dia. Que a Shalom do Eterno esteja sobre todos vocês, em nome de Yeshua. Tá bom? Amém.